última aula eu comecei a esboçar mesmo as imagens, tá? Comecei a posicionar o espelho, falar do espelho, né? E ia começar a desenhar as imagens. Aí eu vou fazer uma coisa diferente do segundo ano, tá? Mas o que é mais comum do que eu venho fazendo no primeiro. Então, recapitulando aí, eu falei de imagens, né? Falei de espelho normal, né? Desenhei imagenzinha aí da mão. Comecei a falar de espelho. Aí comecei a falar desses raios aqui. Falei desses raios, né? Na verdade. Desses raios principais aqui. E comecei a falar dos elementos, né? Do que compõe um. E comecei a traçar algumas características. Falei do foco, né? Que é um ponto que surge depois. Ele não tem, esse ponto não é comum à circunferência, né? O que é comum aqui é centro, raio, né? Uma reta tangente, alguma coisa assim, um diâmetro. Aí o que não é comum à circunferência e que surge depois de experimentação, ó, é justamente o foco. Ó. Então eu falei na última aula, né? Falei sobre o foco desses dois tipos de espelho, né? Espelhos diferentes, usar a parte interna, né, do espelho ou usar a parte externa, surge esse mesmo elemento aqui que é o foco. Quando o raio não consegue passar lá, né, como ele fez aqui, ele manda o prolongamento dele, né, para que o prolongamento dele passe, né, ele reflete de forma que o prolongamento passe por lá. Então, após isso aqui, eu comecei a traçar alguns casos, né, de espelho, alguns não, né? A intenção Bom era dia, essa. Carlos. Bom dia, bom dia. A intenção era justamente essa, beleza? Então eu ia começar a fazer os desenhos dos casos. São 5 casos com esse espelho aqui, certo? E com aquele espelho lá que eu uso o lado de fora, né, que é o convexo, tem apenas um caso, beleza? Então foi isso aí que eu comecei. Bem, isso é o comum, né, que a gente faz no primeiro ano. Perdão, no segundo ano. É primeiro também, por incrível que pareça. Esse conteúdo está vindo no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Bem, é uma transição, né, de conteúdos. Então tá aí. O que eu vou fazer diferente do segundo ano, né? Que vocês viram isso foi lá no segundo ano. O que eu vou fazer diferente, que eu vou falar aqui é reflexão, né? A luz incidindo e refletindo. Eu vou falar um pouquinho, o mínimo possível de refração, né? Para chegar no conteúdo de lentes, né? Desenhar imagens usando lente, beleza? Por quê? Porque na hora de construir a imagem, tá? É muito comum eu fazer isso no terceiro ano. Na hora de construir a imagem, eu traço um paralelo entre espelho e lente. Aí o primeiro caso de espelho côncavo, como é esse aqui que nós estamos vendo agora, né? O que muda é só a posição do meu objetozinho aqui, que é minha vela, né? Aí eu já faço o primeiro caso desse espelho com o primeiro caso da lente, que é absolutamente a mesma coisa, tá? Então eu traço um paralelo aí, beleza? Ô, Carlos, Fala, amigão. só nesse exemplo que você mostrou, a imagem seria o formato de baixo da vela, o mesmo ponto? Nesse caso aqui, que é o primeiro caso, não, porque para ficar na mesma posição eu tenho que estar no centro do espelho. Né? Se eu estiver Ah, no tá. centro do espelho, que seria esse caso aqui, ó, só de curiosidade, né? Aí sim, né? Só se eu estiver no centro do Valeu. espelho. Porque qualquer raio que sair do centro, né, incidir no espelho, vai cruzar no centro também. Agora, o que muda um caso do outro, né, que vai provocando essas mudanças aí, é justamente essa posição, né? Essa pergunta não deixa de ser pertinente, não, tá? Você antecipou um caso, está lá na frente, mas o que vai mudando ao longo do tempo é essa posição que eu vou colocando o objeto aqui, ó, certo? É isso que muda, beleza? Bem, então voltando aqui na minha chamada que eu não havia feito ainda, vou traçar esse paralelo aí para a gente construir as duas imagens juntos. Só não dá para fazer 3 coisas ao mesmo tempo, é, mas podemos sim, que é desenhar a imagem do espelho e da lente e fazer o cálculo, beleza?
Mas antes, né, o que muda do meu espelho para minha. Até agora eu vi o processo de reflexão. Agora eu vou ver o processo de refração da luz. Então até então eu estava tratando a luz, né, sem mudar de meio, estudando, analisando a luz sem mudar de meio. Agora eu vou mudar de meio para ver o que acontece. Né? Eu vou incidir alguns centenas e bilhões de feixes aí sobre a água, né, saindo do ar para ver o que acontece. Então, eu ia falar interação, né? Não deixa de ser, não. A interação da luz com as moléculas mais densas, vamos dizer assim, embora a gente não fale de densidade aqui, mas a disposição, a densidade, o ambiente mudou, então o comportamento da luz muda. De certa forma, lá lá no início de óptica eu falei sobre prisma, né? O prisma até volta aqui, né? Que lá no prisma, quando a luz branca ela separa nas 7 cores primárias, eu estou sofrendo refração, na verdade, né? É a luz branca saindo do ar, incidindo numa estrutura geometricamente, né, adequada para separar a luz, né? Que era o prisma. Né? Logo eu vou tratar disso aqui. Então, eu vou deixar a onda para o final, né? Aqui ele está tratando a luz também como onda. Então, algumas propriedades muda quando você passa para a água. Vou deixar os detalhes de onda para depois. Beleza? Eu comecei a falar que aqui no início, ó, o que muda, né, é a densidade. Vamos pensar em densidade, mas não vamos falar. Eu acho que pensar em densidade aqui, ela ajuda, né, que toda vez que você perceber que a densidade mudou, algumas características vão mudar. O desvio da luz aqui, por exemplo, vai mudar. Beleza? Só que na hora de argumentar, digamos assim, né, eu vou tratar com essa mudança como um índice de refração. Então, índice de refração é uma unidade, uma, uma propriedade aqui que não tem unidade, né? Ela não tem unidade porque ela é a velocidade da luz no vácuo ou no ar, né? Dividido pela velocidade no novo meio. É uma forma de falar sobre o desvio, né, dessa luz aqui quando ela muda de meio, tá certo? O fato dela diminuir a velocidade, porque ela sempre vai ter que diminuir, pelo menos em tese, por enquanto. Em tese, na verdade, a gente nem consegue. Em tese, a gente não consegue ultrapassar a velocidade da luz, né? Então, como a gente não consegue, todas as velocidades que são medidas usando radiação, ampliando o conceito, né? Luz, ela é sempre inferior à velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, o que acontece é que sempre tem uma, quando você passa por um índice de refração maior, né? Você sempre tem uma aproximação, né? Você sempre tem uma aproximação do raio aqui, né? E nunca um afastamento. Você viu que ele aproximou um pouquinho aqui do chão, em vez de passar direto, ou em vez de atingir um ponto mais distante, ele atingiu um ponto mais próximo. Então ele aproximou um pouco mais, mostrando que a velocidade no meio diferente do ar e do vácuo ela diminui, tá certo? Bem, eu tenho algumas leis da refração aqui, tá? Que eu acho que ela vai ser melhor visualizada aqui, ó. Quando eu tenho um laser, né, atuando aqui, vou colocar um transferidor aqui, ó. Quando eu tenho um laser atuando aqui, ó, né, incidindo sobre uma superfície de índice de refração diferente do ar, o branco aqui é o ar e o meio azul aqui é a água, tá? Que tem um índice de refração 1,33, ou seja, a velocidade de propagação na água é menor do que no ar, beleza? Isso acontece para luz, tá? Não é qualquer onda, né? Não são para todas as ondas. As radiações, sim. Mas se eu fosse falar sobre uma outra onda, uma onda mecânica, por exemplo, falar sobre o som, por exemplo. A velocidade do som ela aumenta grandemente aqui na água, né? Em alguns meios de maior densidade, principalmente, consideravelmente, beleza? Então, o que
as leis me dizem, tá? É o quê? O que, que a lei me dizia lá na reflexão? Porque eu tenho um pouquinho de reflexão aqui, ó. Uma quantidadezinha até razoável aqui, né? Quase 11% de reflexão, né? E 89, uns quebrados aqui, de refração, de mudança de meio, né? Então eu tenho uma reflexãozinha aqui razoável, né? Nessa reflexão, o que, que a lei me dizia? Que o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão. Isso continua, né? E é muito comum isso aqui, ó. Tá? Depende do quanto que eu vou inclinar aqui, ó, por exemplo. Ó. Dependendo da inclinação, essa porcentagem muda, ó, como é que diminuiu bastante. Porque está tendendo a chegar praticamente 90 graus, né? Olha só. Aqui, ó, praticamente a reflexão é muito pequena. Ó. Então, à medida que eu vou deitando, eu vou aumentando um pouquinho a porcentagem dessa reflexão, né? Então tá aí, ó. Deu até os 11 agora. Então, o que, que a reflexão me dizia antes, né? Eu tinha uma linha pontilhada aqui, que era a minha referência, que é a minha normal, ok? Tem um ângulo de incidência que ele está incidindo quantos graus, hein, galera? Só para lembrar aí da primeira lei lá da reflexão. Né? O que, que ela me dizia? Ela me falava sobre a normal, que é essa retinha imaginária aqui, do raio incidente e da reflexão. Né? Isso aqui é um exemplo disso aqui. É quando eu vou na vitrine, né, tentar olhar alguma coisa dentro da vitrine. Né? Às vezes eu encosto o rosto o máximo possível na vitrine e ainda tampo as laterais dos olhos, assim, né? Com qual objetivo? Evitar a reflexão. Eu quero enxergar o que está lá dentro da vitrine. Então eu quero ver refração. Eu quero enxergar lá dentro do espelho, do vidro, né? Depois do vidro. Então eu quero enxergar o que está depois do vidro. Eu quero enxergar a refração, que é a maior porcentagem. Ó. Beleza? Então, ninguém me respondeu não, né? Então, o que, que tem lá? O que, que a reflexão me dizia? Ela fala do ângulo, mas é em relação a normal, tá? Eu tenho mania de, às vezes, olhar aqui, ou o exercício forneceu o ângulo de baixo, né, de 90 a 60, que seria 30, mas o que me interessa, o que eu chamo de ângulo de incidência, é a normal em relação ao meu raio. Então seria um ângulo aqui de 60, beleza? Aí o ângulo de reflexão é exatamente o mesmo, ó. Tá vendo? Não justifica a gente falar separadamente se os fenômenos acontecem simultaneamente. Eu tenho reflexão e tenho refração. Observe que a refração, olha só, já é com um ângulo bem diferente. Ó. Né? Aqui eu tenho sempre em relação ao normal, 60, e aqui embaixo eu tenho pouco mais de 35, né? Que seria o próximo aqui, 40, né? 60. Eu estou com aproximadamente aqui uns 35 graus, mais ou menos, em relação a normal. Sempre em relação a normal. Então, a reflexão, tá? Ela me diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, mas a refração, que é a mudança de meio, quando eu passo aqui para a água, me diz que existe uma relação para te ajudar a calcular isso aqui, ó. Tá certo? Existe uma relação aqui para calcular isso aqui, ó. Né? Calcular o ângulo, eu te dá um dos ângulos, pelo menos, né? Talvez incidência, e te pergunto de refração. Tudo bem? E é lógico que eu vou usar outras questões aqui. Mas a primeira lei vai me dizer algo semelhante à reflexão. Tá? Que é a única coisa é o seguinte. Tudo isso que você está vendo aqui na tela está no plano da própria tela. Está no plano vertical. Né? Então, tudo isso aqui são coplanares. Pertence ao mesmo plano. A reflexão falou isso e a refração também vai falar. Tá? A única diferença da reflexão daqui de cima para a refração daqui de baixo, ó, é justamente que um está mudando de fase, né? Está mudando de meio, o outro não, está refletindo. Beleza? Ótimo. Tá? Deu uma falhinha aqui dessa memória. Então, é isso que a primeira lei da reflexão vai me dizer. Certo? São as leis da reflexão aqui. Ó. Tá vendo? Tem até um negócio
lembrando lá o meu transferidor. Então a primeira lei só vai dizer que todo mundo pertence ao mesmo plano, do mesmo jeito que a primeira lei da reflexão disse, né? Nos disse. Beleza? Só que lá na reflexão, o índice de incidência era igual ao de reflexão, como eu mostrei no simuladorzinho aqui, né? E aqui eu vou falar de uma relação importante, que é a relação de Snell, que não é diferente e tem uma forma de calcular, tá certo? Desde que você conheça o índice de refração do ar, né, da origem aqui, de onde está vindo o ar, a luz, o ângulo de incidência, né, essa relação tem que ser igual ao que está do outro lado, que é o ângulo, o índice de refração. No caso aqui, da água, né? Mas do meio qualquer que você estiver analisando. Vidro, acrílico, plástico, qualquer coisa que seja transparente, né? Que permita a passagem de luz. E o ângulo de refração. Beleza? Bem, geralmente as questões são mais teóricas, tá? Mas a gente vai resolver uma continha ou outra só para fixar isso aí. Beleza? Então, esse Nzinho, como eu já disse antes, ele é o índice de refração, né? Ele me fala qual é a relação, qual que é a porcentagem, né? O quanto que esse meu raio aqui vai desviar, né? Em vez de passar direto, ele vai aproximar. Sempre que ele pular para um índice de refração maior do que o do ar, ele sempre vai aproximar. O contrário, né? Ele vai refletir, vai afastar, beleza? Se a luz, se a minha fonte de luz primária bonitinha estiver aqui na água, né, e o feixe de luz estiver saindo da água para o ar, né, aí ele vai afastar, ele vai fazer o caminho contrário disso aqui, ó. Tem uma coisa que está lá no primeiro capítulo dessa frente que fala do caminho, né, que o caminho de ida da luz é sempre o mesmo de volta, né? É sempre independente esses caminhos. Não é bem isso que fala caminho de ida igual de volta, não, né? Mas o fato de existir a reversibilidade significa que é possível o caminho de ida ser igual ao de volta. Então, se eu propor uma situação diferente aqui, inverter, o caminho vai ser o de volta aqui, ó. Tá? Os princípios fundamentais lá, eles se repetem constantemente, beleza? Então tá aí. Eu tenho vários exemplos e aplicações de refração. Né? Aí vem a teoria sobre refração, que é o que mais costuma cair. Tá? Não vou falar com você que não vai cair as continhas lá de Snell, né? Que é a relação lá. Né? Não vou falar que não, vai, que não cai, cai menos, aqui cai mais teoria. Né? Então o que, que acontece aqui? Ó, né? Mas antes deixa eu voltar a explorar um pouquinho mais o meu. Bem, aqui é o seguinte. Na reflexão eu falei de prisma. Né? Eu queria uma luz branca aqui. Incidindo aqui. Aí o meu prisma lá, ó, meu prisma, o que, que ele fazia? Ele separava a luz, ó, olha só. Ele separava, deixa eu ver, aqui fica, tem que ter fé aqui, né? Ele separava a luz aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui. Ele separava a luz. Então, como esse meio do prisma ele é diferente, ele provoca um desvio diferente para cada uma das componentes da luz branca. Né? As componentes são essas 7 cores primárias aqui, ó, certo? Então, isso acontecia lá, eu comentei lá na reflexão, porque eu precisava falar de cores, né? Porque eu coloquei, do nada eu coloquei uma coisa de reflexão no meio de um conteúdo de reflexão, eu coloquei refração. Mas eu precisava falar de cores. Eu falei de cores, falei de cores primárias, secundárias, lembra? Ciano, né, magenta, enfim. Então eu precisava, mas isso é uma característica da refração, beleza? Da refração. Então, o que eu estou analisando aqui é o seguinte: se eu tenho uma estrutura que permite a passagem de luz, né? Que permite a passagem de luz, mas que oferece um índice de refração diferente, né? É, o desvio que esse material diferente aqui do ar, né, vai provocar, né, é o que eu chamo de refração, certo? Então, por isso que eu vou estudar as duas situações. Então, o índice de refração, à medida que ele vai mudando, ó,
aproximando do ar, lógico, colocado no ar não tem desvio nenhum. À medida que eu vou alterando ele, eu vou aumentando esse índice de refração, ele vai provocando desvios cada vez maiores, ó, certo? E ele vai concentrando a luz cada vez, cada vez mais, né, num ponto diferente aqui, ó. Esse ponto de concentração de luz aqui, ó, ele não é muito diferente daquele lá que eu mostrei no espelho, né? Na verdade, ele é idêntico, né? Lá no espelho nós mostramos que todo raio paralelo, quando ele incidia no espelho, ele concentrava num ponto que era o elemento novo da circunferência lá, que eu chamei de foco. Então não basta saber o raio e o centro de uma esfera em reflexão e refração, em lentes e em espelho, sem conhecer também o foco. Beleza? Então eu tenho foco aqui também. Certo? Então quando é possível passar a luz, ó, tem uma aplicação essencial que é de lentes. Então eu posso controlar, né, dependendo do meu índice de refração, dependendo é, da minha curvatura aqui, ó, do foco, eu consigo concentrar ou antes, né, ou mais próximo ou depois, né? Antes, gente, a gente não tinha muito recurso, pelo menos hoje a gente tem mais recurso tecnológico. Então hoje você vai ter uma lente ou um óculos, né? A sua lente é perfeitamente possível a sua lente ter um índice de refração maior, né? Se você tem um grau muito acentuado, é possível controlar o índice de refração da sua lente, ó, do óculos aí, para ele concentrar mais, né? Concentrar, conseguir desviar mais a luz, né? Agora, antes essa tecnologia era mais cara, né? Não era tão acessível, então a gente não conseguia controlar muito o índice de refração, né? Então o que a gente fazia para ter um desvio maior? A gente tinha que ter uma lente mais grossa. Lógico que ela não chegava a ser redonda assim não, né? Mas ela tinha que ser uma lente mais grossa para concentrar a luz antes, ou seja, o meu óculos era fundo de garrafa, né? Porque eu não conseguia, eu não tinha bons materiais hoje, né, como eu tenho hoje, para manipular o índice de refração e colocar um índice de refração, né, maior, por exemplo, para que a luz desvie mais e eu não tenha um incômodo de uma lente tão grossa, de carregar um óculos com a lente tão grossa, né? Como era muito comum antigamente, né? O óculos era pesadaço, né? Até marcava o nariz aqui porque ele tinha que ter um índice de refração maior, uma densidade maior, a lente tinha que ser mais grossa para desviar mais a luz, né? Então eu tenho situações que eu vou estudar logo no finalzinho de lentes, que é os defeitos da visão, né? Que eu vou escolher uma lente, né? Dependendo do grau de miopia que eu tenho, né? Ou da hipermetropia, né? Eu não vou estudar as lentes do astigmatismo, vou falar muito pouco de astigmatismo, né? Mas porque tem caído, não é do não são lentes estudadas em física, são lentes diferentes dessas aqui. Então se eu mudar um pouco o tipo de lente, olha só, essa daqui já tem um propósito totalmente diferente dessa daqui, ó. Essa daqui é para concentrar a luz, né, num ponto, e essa daqui é justamente o contrário. É para separar os feixes de luz. Então, dependendo da dificuldade de visão que eu tenho, eu vou usar ou uma lente que afasta um pouquinho os raios de luz, ou uma lente que concentra um pouco mais. Tá certo? Então, eu vou discutir isso aí um pouquinho. E na hora de desenhar as imagens, eu vou discutir e estudar as duas, certo? Então, lá na minha situação aqui que eu vou inverter, vou colocar aqui vidro e aqui embaixo eu vou colocar ar. Vai depender do ângulo que eu colocar aqui, ó. Como agora eu estou no o contrário, eu estou num de maior índice de refração que é o vidro, querendo passar para o ar, então dependendo da posição, né, vai ter, vai ter refração, tá vendo? Ou não. Ó, dependendo do ângulo que eu chegar aqui, ó, 100% de reflexão. Ó.
não conseguir sair do vidro para passar para o ar. Então depende muito do ângulo, né, para que eu observe os dois fenômenos. Ó. O de reflexão sempre o mesmo ângulo e o de refração eu tenho que calcular. Mas agora eu passei para um de índice de refração menor. Então eu afastei da minha normal aqui, ó, da minha vertical. Ó, né? Então eu afastei dela, certo? Então muita atenção aí. E a aplicação, né, teórica aqui é se eu tentar enxergar algum objeto, já que tem esses desvios, né? Se eu tentar enxergar algum objeto no fundo de uma da água, né? Será que eu vou ter a imagem real desse objeto, né? Será que eu vou ter a noção exata da posição que ele, ou das dimensões que ele se encontra? Né? É isso que eu vou olhar. Com esse desvio de luz, né? É isso que eu vou olhar. Então, o que acontece quando vai do ar para a água? Aproxima da normal. Em vez de passar direto, ele aproxima da normal. Ficou bem acentuado aqui. A normal seria uma reta imaginária aqui, né? Na vertical. Só que eu enxergo em linha reta, então a sensação que eu vou ter é que o objeto está exatamente em frente ao meu olho, ó. Percebem? Então, a sensação que eu vou ter é que a imagem desse objeto aqui no fundo está um pouco mais acima da posição, está acima da posição real. Então aqui a posição real, eu vou ter uma sensação que está um pouquinho acima, certo? Eu percebo isso quando eu chego no próximo à piscina, a sensação que eu tenho que a piscina é mais rasa, né? Que todo o fundo parece estar um pouco mais acima. A gente percebe isso, né? Então é a primeira coisa que acontece aí como efeito, beleza? Aí uma coisa antiga, né? Questão de tentativa e erro, né? Os índios conseguiam pescar, né? Olhando a imagem do espelho do peixe, né? Ele conseguia pescar porque ele percebeu que nunca que estava naquela posição. A imagem que ele estava enxergando do peixe nunca estava naquela posição. Né? Então, sempre estava o quê? Um pouco mais abaixo da posição que ele estava. Né? Então, os caras já usavam a óptica. Outro fenômeno comum, todo santo dia você pode perceber, é esse desvio da luz vinda do Sol quando chega na atmosfera. Está vindo do vácuo e entrando na atmosfera com índice de refração totalmente diferente, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó, né? Eu inverti aqui, né? Se for vindo do vácuo, né, do ar e passando pro vidro, né? Então vai sofrer um desvio quando entrar na atmosfera, saindo do ar ou do vácuo, que é a mesma coisa, entrar na atmosfera vai sofrer esse desvio aqui, ó, certo? E qual é a consequência desse desvio, né? A sensação que eu vou ter, a impressão que eu vou ter é o contrário do peixe, né? Porque o peixe, a luz vai passar aqui, eu vou ver o contrário não, né? Mesma coisa aqui, ó. Tô vendo a imagem um pouco acima do real. Então eu vou enxergar o sol um pouco acima da posição que ele se encontra de fato, né? Então se você imaginar, quando o sol estivesse pondo, né? Às vezes ele já chegou aqui na posição, um pouquinho abaixo disso aqui eu já não enxergaria ele mais. Aí eu enxergo ele um pouco acima, então ele vai se pôr, como eu sempre enxergo ele mais acima, ele vai se pôr e eu ainda vou ficar uns minutinhos aqui enxergando ele nessa posição aqui, ó, enxergando a imagem dele, né? Por quê? Porque até essa luz chegar aqui, né, que gasta 8 minutos, né, não é pouca coisa. Então eu vou ter o quê? 8 minutos de luz, que eu vou estar recebendo essa luz aqui, sendo que o sol já se pôs, só que eu estou enxergando a imagem dele ainda. Ainda estou recebendo luz dele, certo? O contrário, quando ele estiver nascendo, né, é, ele se pôs aqui, ele ainda não está na minha, eu ainda não estou enxergando ele, assim, né, não está no meu campo de visão ainda, né, mas a imagem dele já foi projetada aqui em cima. Então, antes de fato ele aparecer aqui em cima, eu já estou vendo a imagem dele, né? Porque a luz já foi emitida, já desviou, já consegui enxergar ele aqui. Então, ao se pôr,
eu vou enxergar ele 8 minutos depois, e quando ele estiver nascendo, eu vou enxergar ele 8 minutos antes, né, do nascer. E dependendo dessa posição que a luz se encontra aqui, ó, eu tenho um desvio maior, ou do vermelho ou do azul. Então é normal no pôr do sol você perceber uma coloração às vezes avermelhada, né, alaranjada, porque justamente dependendo da posição que a luz do sol já vai estar bem mais baixo, né? E a luz vai estar desviando aqui bastante, né? E isso vai provocar uma dispersão, né? Um espalhamento aqui de luz mais na faixa do vermelho, né? Botar o prismazinho aqui na luz branca, tá certo? Colocar ele aqui mais na luz branca aí, ó. Aí lá no pôr do sol eu vou enxergar mais nessa extremidade, essa luz aqui que eu vou perceber mais, ó. Esse avermelhado aqui, o vermelho, o alaranjado aqui que é difícil ver, né? Que tá entre o vermelho e o amarelo aqui. E por isso que vai dar aquele pôr do sol bonitão lá. É justamente por causa desse desvio aqui. Durante o dia é a luz mais espalhada na atmosfera é o azul, né? É o azul que vai ser o mais espalhado aí na atmosfera, né? Por que que é azul, né? Por que que o céu é azul? Beleza? Eu não vou começar a fazer aqui, eu tenho reflexão total. Eu mostrei isso aqui, ó, na prática, no meu. Aqui eu cheguei a mostrar isso, ó. Para acontecer reflexão total, eu tenho que a fonte de luz ela tem que estar dentro da água, tá? A fonte de luz tem que estar dentro da água. O contrário não acontece, reflexão total. Eu cheguei a mostrar isso aqui, só não enfatizei, né? Se eu colocar, então o contrário, colocar a fonte de luz na água e do outro lado que eu colocar o ar, então a luz quer sair de dentro, ó. Então ela só vai conseguir sair dependendo da inclinação. Aí à medida que eu vou aumentando a inclinação, não esqueça que é em relação ao normal aqui, ó, que eu vou aumentando a inclinação, ó o que vai acontecendo com o feixe aqui, ó. Ele vai só tendendo a aproximar da fronteira aqui, ó, entre ar e água. Então ele vai só, olha lá, até chegar num ponto, ó, difícil achar ele aqui certinho. Não vou conseguir achar ele certinho aqui não. Até ele chegar num ponto em que ele vai sair aqui, ó, rente a essa fronteira entre ar e água. Aí qualquer coisinha ó, que você passar desse ângulo, aí já não acontece mais refração. Ó. 100% de reflexão. Caso, mas a luz podia passar para cá, poderia passar, é o ar, né? Ainda mais o ar, índice de refração menor possível, 1, né? Mas ele não consegue sair da água, devido à inclinação que ele está batendo aqui. Ó. É o que a gente chama de ângulo limite entre os dois fenômenos. Fenômeno de reflexão, que aí você está vendo, e refração. Então, aqui ó, que eu não vou chegar no ângulo certinho, eu chamaria de ângulo limite. Ou seja, qualquer ângulo menor, eu tenho reflexão e refração. Qualquer ângulo maior do que aquele ângulo limite, ó, aqui, ó, eu só tenho um fenômeno, tá? Então é isso que eu chamo de reflexão total. A tendência foi ir descendo, 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 até sair rasante aqui, ó. O próximo raio que vier aqui, ó, ele já não consegue sair mais. Aí eu chamo de reflexão total, ó. Mas antes ainda tem esse aqui, ó, que eu não consegui mostrar, ó. Ele já está tão inclinado que ele está ali, ó, entre a água e o vidro. Aí qualquer ângulo maior do que esse aqui, ó, que eu chamo de L, limite, já vai acontecer 100% de reflexão e a luz não consegue sair mais do espelho, tá certo? Então, dependendo, né, é, da fonte de luz, se fosse uma piscina em vez de um vidro, dependendo de onde eu estiver do lado de fora da piscina, eu não enxergo essa luz, tá? Eu só enxergo essa luz se eu estiver dentro dessa região onde há refração, ó, mudança de meio. Se eu estiver em uma região que pega um ângulo maior que o ângulo limite,
limite entre os dois fenômenos, né? Reflexão e refração. Eu não consigo enxergar a fonte de luz. Beleza? Aí, ó, valores maiores que o L, não acontece mais refração. E eu caio de novo na reflexão. Tranquilos, galera? Tá tudo beleza aí? Já vai acabar a qualquer instante. Aí na próxima aula eu vou tratar os dois assuntos. Eu vou falar de reflexão e refração. Desenhar a imagem nas duas situações. Né? Eu vou falar de espelho e lente. Tá certo? Espelho eu já falei, né? Vou construir a imagem tanto no espelho quanto de lente. Né? Beleza? E aqui são algumas aplicações, formas de calcular esse ângulo limite, né? Que eu vou comentar depois, a parte mais de conta, tá? Eu vou deixar para comentar depois. Beleza? Tranquilos? Aqui é aplicações, vou comentar uma aplicação essencial, né, dessa reflexão total, tá certo? Só para fechar o assunto e vou voltar para lentes. Tranquilos? Então um abração, até a próxima aula aí, que é daqui a pouquinho.